João capítulo 6, versículo 1 ao versículo 12. É um texto bem conhecido. Que diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão Simão Pedro, lhe informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto é o que é para tanta gente? E disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva, assentados-se depois dos homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Amém? Aleluia. Amados, o Evangelho, por inúmeras vezes, ele vai mencionar uma multidão que segue Jesus, uma multidão que seguia Jesus, uma multidão que segue Jesus, uma multidão que compreende Jesus. Em vários momentos das Escrituras nós vamos ver Jesus perto de uma multidão. Então nós vamos ver uma multidão de curiosos, de necessitados, de interesseiros, de oportunistas, até mesmo de pessoas que a gente pode chamar, uma linguagem ancestral, de embalista. Embalista é o irmão, você não é embalista. Embalista é aquela pessoa que vai no embalo, vai no fluxo. Está todo mundo fazendo, eu faço também. Está todo mundo usando, eu uso também. Está todo mundo falando, eu falo também. Então é o embalo, ele está no fluxo, você está no embalo. Está indo, estou indo junto. Deixa a vida me levar, a vida leva ele. É a turma do Zeca Pagodinho. Então, ali naquela multidão tinha essas pessoas com essas conotações. Mas aqui no texto de João, nós vamos aprender a respeito da diferença entre a multidão e os discípulos. Então, eu peço que você deixe o Espírito de Deus falar o seu coração nessa noite. Jesus, ele era cercado por uma multidão que sequer conhecia Jesus. Mas o texto de João, ele começa dizendo: olha, depois dessas coisas, quando ele sai de uma Galiléia e vai para Tiberíades, seguiam uma numerosa multidão. Mas o versículo 3 diz que Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Amém? Então tinha uma multidão que seguia Jesus e não conhecia Jesus. Tinha curiosidade, tinha interesse, estavam ali querendo suprir as suas necessidades, mas conhecer quem é Jesus, as necessidades de Jesus e o que Jesus veio dizer. Deus tem necessidade. Deus tem necessidade. Jesus tem necessidade. Mas ninguém parou para escutar Jesus. Mas Jesus separou 12 homens que escutou. E esses 12 homens, ele sentou naquela relva para ter intimidade com eles. Aqueles 12 homens, Jesus conhecia o nome, Jesus conhecia as suas limitações, Jesus sabia quem eram as suas famílias, qual eram os problemas que eles tinham na família. Jesus sabia que Pedro tinha uma sogra e que ele foi lá e curou a enfermidade da sogra de Pedro. Jesus sabia que Pedro era casado. Jesus sabia as limitações de cada um dos seus discípulos. Mas os seus discípulos sabiam quem era Jesus e estavam aprendendo a respeito do clamor de Deus e da necessidade do reino de Deus. Porque agora eles estavam próximos de Jesus.
E nessa noite Deus quer falar conosco o seguinte, porque há uma multidão, que Deus se importa com essa multidão. Deus se importa com essa multidão, mas é uma multidão na qual Deus não pode confiar nada a respeito do reino de Deus a elas. Mas para aqueles 12 homens, os discípulos de Jesus, Jesus agora confia a eles os mistérios do reino de Deus. Mas para a multidão, Jesus não pode confiar nada, porque a multidão não está preocupada com Jesus, a multidão está preocupada com si mesma, e ela só queria uma oportunidade. E você vai perceber que todas as vezes que a multidão seguia Jesus, raramente Jesus atendia a multidão, mas Jesus curava alguns enfermos, e Jesus atendia a algumas pessoas, às vezes uma só. Lembra lá no poço de Betesda, em João capítulo 5, tinha a Bíblia vai falar no capítulo 5 de João, que havia uma multidão de enfermos. Mas Jesus escolheu um homem, que estava há 32 anos, que todo dia ia lá, toda a festa dos tabernáculos, ele ia lá, esperar o anjo mergulhar, chacoalhar a água para ele ser curado. Mas ele vai lá e cura aquele homem que está na maca há 32 anos. Jesus separou 38 anos, perdão. Então, você vai ver que Jesus sempre escolhe alguém no meio da multidão. Mas Jesus não atende uma multidão, porque ele sabe que no meio da multidão existe aqueles que realmente precisam e que realmente são pessoas que um dia podem se tornar discípulos, mas também Jesus sabe que no meio da multidão existem só os imaristas, só aqueles que estão procurando e são interesseiros, e o interesse deles é poder usufruir de Jesus. Amados, nesse texto nós aprendemos um detalhe: a multidão que segue Jesus por interesse. A multidão segue Jesus por interesse. Hoje há um contexto da multidão. Quando essa menina canta o Evangelho dos Fariseus, o Evangelho dos Fariseus é o povo, os fariseus, que pensavam só neles mesmos, que eram os líderes religiosos da época, que pensavam só neles mesmos. Os fariseus, eles estavam mais preocupados em poder ter poder diante de Roma e poder dominar o povo, do que preocupados com o próprio povo que sofria, que plantavam alface. Ele não podia nem comer do seu próprio alface, porque o alface era para pagar os impostos, tanto para os fariseus quanto para os romanos. Então, um povo que estava quase perdendo as suas moradias por tantos impostos, tanto de Roma, quanto também do templo. Então, eram líderes religiosos que não olhavam para o povo. E o evangelho do fariseu nos dias de hoje é algo que o diabo tem minado dentro das igrejas. Porque as igrejas hoje, não estou colocando, não quero falar mal de igreja no sentido, mas eu estou dizendo assim, que hoje, esse movimento evangélico hoje, o movimento evangélico se tornou um movimento do lucro, um movimento da propaganda, um movimento da estética, do status, onde as pessoas estão mais preocupadas com elas mesmas. E o diabo alimenta isso de que forma? Quando eu falei que nós vamos guerrear para que Deus possa mudar a nossa realidade espiritual como casa, para que o diabo não venha nos prender e nos arredar nesse movimento de ficarmos presos nessas coisas e não conseguir atentar para aquilo que a voz de Deus nos chamando para cumprir missão, para cumprir o propósito de Deus. O evangelho do fariseu é quando a gente está concentrado só no nosso inimigo, só nas nossas necessidades, mas a gente não atenta para ouvir a voz de Deus clamando para aqueles que Ele quer enviar para suprir as necessidades do reino. A Bíblia fala que a seara é grande, que os campos estão brancos, mas falta trabalhadores, falta aqueles a qual Jesus pode confiar, e Jesus só confia os mistérios do reino de Deus para os discípulos.
Jesus só tem intimidade com os discípulos. Então, uma coisa que a gente aprende é que a multidão segue Jesus por um interesse, mas o discípulo segue Jesus por convicção. A convicção que da sua necessidade de perdão. A única necessidade que o discípulo tem é a necessidade de perdão e reconciliação com Deus. Quando um discípulo amado ele tem essa intimidade com Deus, porque Jesus conhecia esse teu nome, conhecia as suas necessidades e tudo, e aí eles vão conhecendo Jesus de perto. Quando o discípulo tem intimidade com Deus, ele vai descobrir que Deus não mente, que Deus não tem sombra de variação, que Deus não muda de ideia. Deus não muda de ideia. Um detalhe que nós precisamos colocar no nosso coração, cravar na tábua do nosso coração, é que Deus é imutável. Deus não muda de ideia. Não há oração no mundo que faça Deus mudar de ideia. Não existe isso, porque a imutabilidade está no caráter de Deus. Isso é um atributo de Deus. Então, tudo que Deus determinou não é mudado no meio do caminho. Então, se Deus tem uma ideia sobre você, não muda. Deus te vê, você é pecador, você é um miserável pecador, mas Deus te vê lá na frente como santo, justificado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Ele vê você como alguém que ele pode confiar, independente do seu pecado. Mas o detalhe do processo é quando você reconhece a necessidade do perdão e da reconciliação. Porque quando você reconhece a necessidade do perdão e da reconciliação com Ele, você vai com os seus olhos se abrem e começa a enxergar como Ele te deu. Amado, o diabo, o pecado, ele nos rouba a nossa noção de identidade. Ele nos tira o privilégio de entender quem somos diante de Deus. E Deus tem nos chamado do império das trevas para sermos discípulos dele. A Bíblia vai estar recheada de textos que vai dizer que nós somos chamados para ser revelação da imagem, que nós somos imagem e semelhança. Mas imagem e semelhança não é ter um rosto parecido com ele. Imagem e semelhança é para ter um caráter como o dele, para viver os princípios que ele vive, que ele estabeleceu, para ser como ele, para fazer o que ele faz. E ele diz que os seus discípulos fariam obras maiores do que ele. Mas as nossas necessidades, os nossos interesses só revelam diante de Deus a nossa ansiedade da vida. Só vai mostrar para Deus a nossa ansiedade da vida. Olha, muito interessante, amados. Nós oramos, apresentando diante de Deus toda a nossa necessidade. O problema dos nossos filhos, o problema do nosso cônjuge, o problema da nossa vida financeira, os problemas que vai aparecendo no nosso trabalho, de tudo aquilo que acontece na nossa vida. A gente ora, da enfermidade, a gente coloca tudo isso diante de Deus. Isso é válido. Amém? Isso é válido. Isso é normal, isso é certo. Você tem que fazer isso mesmo. Porque só Ele, você só pode contar com Deus. Porque Ele é o único que não vai te decepcionar. Amém? É válido. Mas isso só mostra a nossa ansiedade em relação a essas coisas. Porque Ele disse uma palavra para nós. E a palavra que Ele disse é: não andeis ansiosos por coisa alguma. O que é a vez de vestir, o que é a vez de comer. Não andeis ansiosos por essas coisas. Se preocupe com isso. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Isso é uma palavra de Jesus. Isso é uma promessa de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 23. Então ele diz: não andemos ansiosos. E ele diz ainda: olha, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele já tem cuidado de nós.
coisas é porque ainda nós estamos ansiosos pela solitude da vida, com as dificuldades da vida. Então, quando nós oramos, nós apresentamos diante de Deus o nosso clamor e as nossas petições. Mas tem que caminhar na vida de oração, na vida cristã, como a gente caminha na nossa vida natural. O Paulinho hoje é uma criança, está crescendo. Daqui uns anos nós vamos ver o Paulinho um rapazão, bonito, forte, tocando violão, né? Aí está fazendo louvor aqui na igreja, em nome de Jesus. Amém. Mas aí você vai ver o Paulinho um rapazão. Daqui um pouco você vai ver o Paulinho já está casando. Daqui um pouco a Flávia e o Ivan está cheio de neto. Porque é o ciclo da vida. A gente nasce e cresce. A gente nasce, a gente é uma criança e depois a gente se torna adulto. A gente amadurece. A vida cristã, a nossa relação com Deus também é assim. E como é que a gente começa a aprender que estamos amadurecendo diante de Deus? Através das nossas orações. Nas nossas orações vai definir se somos multidão ou se somos discípulos. Porque na multidão existem os interesseiros, mas existe aqueles a qual Deus também se preocupa. Deus se preocupa com a multidão. A multidão não é a pessoa do inferno. A multidão, Deus se preocupa com Jesus, se preocupa com a multidão. Porque na multidão tem aqueles que ele vai lapidar para ser discípulo, mas tem aqueles que vai ser uma eterna criança diante de Deus, e vão ser salvos, mas nunca vão receber de Deus uma confiança para aquilo que é mais profundo que os mistérios do reino de Deus. Nós temos um amigo que casou, mas até hoje é uma criança. Ele precisa da mamadeira, do cuidado, do carinho. Ele consegue nem trabalhar. A mãe dele a esposa dele é mãe, é irmã, é avó, é tudo para ele, né? Coitado, né? Mas é uma criança. E tem gente que vai ser assim, uma eterna criança. Mas a gente precisa entender, amado, que na nossa vida espiritual, a nossa oração, ela vai definindo o nosso amadurecimento quando? Quando a gente começa a falar, deixar de lado um pouco da nossa ansiedade. Quando a nossa ansiedade pela solicitude da vida, ela vai morrendo. E a gente começa a passa agora a ouvir o clamor de Deus. E o clamor de Deus está lá em Isaías capítulo 6, versículo 8, quando ele diz: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, diz Isaías: eis-me aqui, envia-me. Então, olha o clamor de Deus: quem irá por nós? Quando aquela menina fala assim, olha, lá na ilha de Marajó, crianças estão morrendo. Quando aquele camarada que foi lá e comprou 115 crianças da mão de traficantes, porque eles mataram os pais delas lá na África, lá na República do Congo. Quando você vai ver essa tragédia, porque são crianças arregimentadas para guerrear. Coloca uma arma na mão de uma criança. Não sei se você já assistiu aquele filme Redenção, que é a história do pastor declarador que morreu no ano passado. A história dele é fantástica. Eu acho que estava tendo na Netflix, Redenção. A história dele é verídica, é fantástica. Chamado Pastor Declarador, que era conhecido assim. Por quê? Porque esse homem era dissoluto da vida. Mas no dia que ele foi na África, quando ele viu essa realidade lá na República do Congo, o que ele fez? Deus alcançou o coração dele. Ele se converteu ao Senhor, levantou uma igreja, a igreja enviou ele e começou a levantar o orfanato lá para regimentar as crianças, para tirar as crianças das mãos dos traficantes. Crianças que tiveram que matar os seus próprios pais. São realidades que acontecem na África, que muita gente não vê. Mas aí Deus está ouvindo o clamor dessas crianças. E Deus está levantando um clamor para aqueles que são seus discípulos, dizendo: a quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? Então nós estamos colocando o nosso clamor diante de Deus, lançando diante de Deus as nossas orações, falando para Deus das nossas petições, falando para Deus da nossa ansiedade, e Deus está falando para nós: a quem enviarei? A quem enviarei?
já só ouviu o tropel da multidão, a gente está no meio da multidão. Mas o discípulo é colocado, sentado com Jesus, e Jesus vai falar do reino, da necessidade do reino. E aquele que ouve Jesus de perto, ele consegue ouvir a voz: a quem enviarei? E ele vai dizer como Isaías: eis-me aqui, envia a mim. Porque eu serei resposta para esse oprimido, cativo, para esses que estão precisando de uma resposta, de uma revelação de Deus na vida deles. Eu posso ser uma resposta. Você pode ser uma resposta não só para a África. Você pode ser uma resposta não para qualquer lugar do mundo, mas você pode ser uma resposta para a sua casa. Amém. Porque às vezes a sua oração está roubando, a sua ansiedade está roubando de você a voz de Deus, a possibilidade de ouvir a voz de Deus para alguém que está muito perto de você. E Deus está falando: Orlando, a quem enviarei para a vida da Rosane? Mas eu estou tão preocupado, tão ansioso, com tanta coisa na minha vida, que eu não consigo ouvir o clamor de Deus em prol da Rosane que está tão perto de mim. Então, o evangelho do fariseu só vai olhando, fazendo a gente olhar para o nosso umbigo, para a nossa ansiedade, sabendo nós, amado, que quanto mais íntimo de Jesus nós estamos, vou te falar uma coisa para você: tudo que você precisa, Ele já te deu. Porque se você diz assim: eis-me aqui, Senhor, tudo aquilo que envolve a sua vida, as batalhas que você tem guerreado sozinho lá no seu secreto de oração, não é mais você que vai guerrear, mas é o Senhor que vai guerrear por você. Porque Ele vai falar assim: ó, cuida das minhas coisas, que eu vou cuidar das suas. Ouve as necessidades do reino, que eu vou cuidar de você. É Deus que garante a nossa vida. É Deus que garante a nossa missão. Nós precisamos atentar para aquilo que Deus tem nos chamado. E Deus tem nos chamado para sair de uma condição de multidão para se tornarmos discípulos. Sair de uma condição de criança para sermos maduros na fé com Ele. Às vezes nós achamos, quando a gente fala de missão, a missão é para a glória de Deus, mas a missão ela pode ser aqui, ela pode ser lá, ela pode ser acolá, em qualquer lugar, é simultâneo. É Deus vai falar o seu coração, mas precisamos atentar para aquilo que Deus quer fazer. E muitas vezes Deus quer fazer coisas extraordinárias aonde a gente já está. Mas a gente não consegue ouvir a Deus, por quê? E a gente não consegue nem ver coisas extraordinárias onde a gente já está. Mas o dia que a gente passa a ouvir o Senhor, aquele lugar que a gente está, ele se transforma. Você pode mudar a história do lugar onde você está. Você pode mudar a história do seu trabalho. Você pode mudar a história da sua casa. A sua casa pode se tornar o melhor lugar do mundo, a partir do momento que você ouvir Deus falar ao seu coração. A partir do momento que o volume do seu clamor diminuir, o volume da sua ansiedade diminuir, e para fazer isso, diminuir o volume da sua ansiedade, precisa você confiar em Deus. E essa é a maior dificuldade que nós temos, de confiar em Deus, de descansar. A Bíblia fala no Salmo 37, descansa no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Descansa no Senhor. E essa é a coisa mais difícil que nós temos, porque nós queremos ter garantia das coisas, nós queremos ter o controle das coisas. Se a gente não tem controle, se não está no nosso controle, se não está na nossa conta o dinheiro, a gente não fica contente, a gente não tem segurança, porque a gente quer ter segurança na vida. Amados, segurança em alguns aspectos é bom, mas segurança na nossa vida espiritual é só Deus, é só Ele. É Ele que garante todas as coisas. A gente quer ter controle, então a gente não pode ter controle. É Ele que controla todas as coisas, porque Ele nos resgatou. Hoje cedo nós aprendemos em Efésios que Deus, quando Ele entra na igreja,
derrama sopra as suas bênçãos sobre a igreja. Mas quando ele sai, a presença dele sai, ele sai com a igreja. Nós saímos com ele, porque ele comprou a igreja. A igreja é propriedade dele. Nós somos propriedade dele, ele nos comprou. Ele pagou o alto preço por nós. Tirou-nos da mão do diabo, nos tirou lá da condenação do pecado. Ele nos arrebatou. É ele, nós somos dele. Se estamos com ele, amado, agora nós precisamos descansar nele, porque ele tem coisas boas, ele tem pensamento de paz, ele tem um futuro traçado, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus tem o melhor para cada um de nós, e Deus quer cuidar de você. Mas para Deus cuidar de você, você precisa perder o controle da sua vida e colocar o controle na mão dele. É o Senhor que controla a minha vida. Porque ao dia que você tirar o controle da sua mão e passar o controle para a mão de Deus, você se torna um discípulo. Você sai do meio da multidão. Amados, Jesus nos tira da multidão para mudar a nossa maneira de enxergar, de olhar a multidão. Os discípulos saíram do meio da multidão, foram com a relva sentado com Jesus. Agora Jesus olha para a multidão e faz com que os discípulos olhem para a multidão também. E agora, quando Jesus mostra a multidão, Jesus mostra a multidão que ele se compadeceu dela. A Bíblia vai falar que ele se compadece daquela multidão como ovelhas que não tem pastor. Então Jesus vai nos levar nesse ambiente de compadecer, de sensibilizar com a realidade do outro, com a realidade das coisas, com a necessidade do reino de Deus. Mas agora, interessante que Jesus, ele está vendo ovelhas que precisam de pastor. Jesus está olhando para homens que podem ser pastores e líderes. E uma das coisas que esse mundo precisa é de líderes. E Jesus chamou você para liderar. E para você ser líder, você não precisa de alguém colocar você no cargo de líder. Porque a liderança, ela não é imposta. A liderança, ela é conquistada. O líder, ele não é líder por imposição, mas ele se torna um líder, um discípulo, quando ele começa a ganhar confiança dos outros por ele. Quando ele começa a ver que ele se importa. E Jesus olha para aqueles discípulos e fala: olha, está vendo essa multidão? Vocês saem de lá. Essas são as ovelhas sem pastor. Esses são as crianças que estão ainda presas nas suas ansiedades, lutando contra as coisas, e o diabo tem usado essas coisas contra eles, para que eles vivam a vida olhando só para o inimigo deles. Mas a nossa luta não é contra eles, a nossa luta é contra o inferno. Mas como é que nós vamos vencer o inferno? Fazendo com que eles conheçam a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então, como é que eu conheço a verdade? Como é que eu apresento a verdade? Olha, gente, eu quero falar para vocês: não fique preso na sua ansiedade, não fique preso na sua solicitude da vida. Você é de Jesus. Jesus tem cuidado de você. Jesus tem plano bom para você. Então abra o seu coração e comece a ouvir a voz de Deus. Você pode apresentar o seu clamor diante de Deus. Você pode colocar suas necessidades diante de Deus. Você pode fazer isso. Isso é de Deus. Mas uma coisa é: busque diante de Deus ouvir. Deus me dá a condição de ouvir a minha voz, de ouvir, de ter sensibilidade, de ouvir o Senhor falar no meu coração. Eu quero ouvir o Senhor clamar, eu quero ouvir o clamor do Senhor. De a quem enviarei? E aí eu quero entender o que está acontecendo. Ao invés de nós sairmos de manhã e chegar no nosso trabalho e falar assim: Deus, abençoe o meu dia de serviço, que tudo vai bem no meu dia de serviço, ó Deus, abençoe tudo, e aí que meu patrão não enche o saco, que hoje seja um dia bom, que eu possa chegar às 5 horas da tarde, esteja descansado, possa chegar em casa, a mulher não venha reclamar de nada, e que eu possa deitar no sofá, ligar a televisão, e está tudo certo, que ela vai fazer a janta e ainda vai fazer a massagem do pé. É isso que eu quero, Deus. Mas a gente tem que chegar de manhã do serviço e dizer: Senhor, obrigado por eu estar aqui.
Mas me mostra o que o Senhor quer de mim hoje nesse lugar. Como é que eu posso glorificar o teu nome? Aí é pecado. Aí é pecado. Porque aí você vai ouvir o clamor de Deus. E aí vai chegar lá na sua mesa, no seu local de trabalho, um parceiro que vai falar assim: nossa, Ana Elizabeth, estou passando uma dificuldade no meu casamento. Aí eu queria conversar com a senhora, porque eu senti paz para conversar com a senhora. Você pode me ouvir? Aí a senhora vai ouvir o cara. Ele vai falar, ele vai chorar, ele vai pensar em se suicidar, se matar até a mulher, mas você vai dar uma palavra de Deus para ele. Vai orar, vai se comprometer para ajudá-lo, vai na casa dele, vai acompanhar com ele vai se tornar o seu discípulo. Você vai andar 1 milha, 2 milhas com o camarada, para depois um dia você ver a casa restaurada e acabada. Mas Deus colocou lá o problema na sua mesa. Mas daqui a pouco você está com um problema, chega um outro. Aí depois chega o outro. E o nome de Deus está sendo glorificado porque você passou a olhar a multidão sem compadecer dela. Você passou a olhar as pessoas e ver elas como ovelhas e pastores precisando de um jeito que as lideram, que mostram o caminho, que mostra a verdade. E a verdade que liberta. É o conhecimento que nos faz ser livres. É o conhecimento de Deus, é o conhecimento de Jesus, é o conhecimento das coisas de Deus que nos liberta desse sofisma que o mundo nos traz. A Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade é ela que liberta, ela que nos tira toda a ignorância do nosso coração e nos aponta para o caminho que Deus quer de nós. Ela tira de nós os muitos saberes, mas ela só apresenta o saber que Deus tem dado para nós, que é a sabedoria que vem do alto. Amém? Então, em meio a uma sociedade oportunista, ainda existem aqueles que realmente precisam de esperança, que precisam de vida. Então, existem discípulos no meio da multidão, mas o papel do discípulo de Cristo é ter um olho clínico para essa multidão. Então nós vamos aprendendo a deixar de olhar para nós e começar a olhar para as necessidades que estão perto de nós. Uma coisa interessante lá, uma igreja, essa igreja, ontem mesmo eu estava limpando, tinha uns caras aqui no estacionamento bebendo, está todo no mercado aí, garrafa de cerveja, estava bebendo aí, que é o dono do mercado, mas as famílias dele aí, estavam propondo um louvor aqui, os caras ali, né? E olhando, limpando a igreja e tal. E olhando para essa situação. E aí eu fiquei pensando assim: Deus, por que o Senhor nos colocou aqui nesse bairro? Foi por conveniência? Porque eu sou o Senhor que direcionou todas as coisas. Porque eu não acredito em coincidência, mas eu acredito em providência. E Deus providenciou todas as coisas. Então o Senhor tem um propósito para esse bairro, mas eu estou olhando esse bairro, muita gente indo embora daqui. Todo dia eu vejo um anúncio de gente vendendo imóveis, largando casa, indo embora para o Maranhão, indo embora para o Pará, saindo de Querência. Toda semana sai 4, 5 famílias embora de Querência. Está tendo uma evacuação de Querência tão grande. O que está acontecendo, Senhor? Está acontecendo nessa cidade? Está acontecendo nesse bairro? Por que nós estamos aqui? Tem um propósito de estar aqui. E o propósito é não ser mais uma igreja do bairro, mas ser a igreja do bairro precisa. Então a minha oração é: Deus, me mostra o que nós podemos contribuir para esse bairro, como nós podemos ajudar as pessoas, e quais são as pessoas que o Senhor quer que nós ajudemos. Não é por cesta básica, mas é muito mais do que isso que a gente quer. É ser uma igreja que se importa com as pessoas. Então, isso é olhar de uma maneira clínica para as pessoas e para o ambiente ainda que se está. Jesus, amado, ele testa os seus discípulos, dando a eles responsabilidades. Então, toda vez que a gente ouve o clamor de Deus, Deus vai testar a gente. Amém? Deus vai fazer um teste com a gente. E qual que é o teste? É o teste para ver se a gente está preso na nossa ansiedade. Na ansiedade das coisas
Amado, uma coisa põe no seu coração. Se você ainda não tem, é porque você não precisa. Amém? Se você não tem, é porque você não precisa. Porque se você precisa, não tem certo, Deus vai te dar. Você pode ter certeza disso. Se você não tem, é porque no tempo certo, Deus vai te dar. E outra coisa, tudo que Deus te dá, lide com responsabilidade, com ética e coerência. Porque se você lidar com as coisas que Deus está te dando de qualquer maneira, sem uma boa administração, você está jogando fora todas as bênçãos que Deus te dá. Então, se Deus te der, administre bem. Ser fiel no pouco, eu te coloco no mundo. Isso é uma responsabilidade. A gente tem que tratar as coisas de Deus com responsabilidade. Mas Deus testou os discípulos dizendo para eles assim: quando Jesus falou assim, o que nós vamos dar para essa multidão? Aí o Filipe fala assim: nem se nós tivéssemos tanto denário, tivesse tanto dinheiro, a gente nem conseguiria alimentar essa multidão. Então eles estavam mais focados no quê? Naquilo que eles não tinham e nas limitações que eles tinham. E André fala assim: agora o que é 5 pães? Tem um garoto aí com 5 pães e 2 pães, o que é isso? Para alimentar esse povo. Eles ficaram presos nessa realidade. A responsabilidade que Jesus deu para eles foi: alimenta vocês a multidão. E o que a multidão precisava, aqueles discípulos já tinham. E muitas vezes tem coisas que acontecem na nossa vida, Deus está nos dando a oportunidade e a responsabilidade, mas a gente olha para as nossas limitações, para as nossas pequenez e para aquilo que a gente não tem, e coloca isso como justificativo para não fazer aquilo que Deus está mandando. Então, amados, olha para aquilo que você já tem. Sabe o que você já tem? Jesus. Amém. Você já tem Jesus. Você tem autoridade em Jesus. Você tem ousadia em Jesus. Você tem uma palavra no seu coração. Porque o Espírito Santo ele vai trazer a palavra gerada no seu coração. Então você toma posse daquilo que você já tem. Você já é abençoado. Bem, você já é abençoado. Você não precisa de mais nada. Se você não tem, porque não precisa. Os discípulos não precisavam nem de dinheiro, e nem de mais pão, nem de uma padaria, nem de um supermercado perto. O que eles precisavam era só de um garoto com 5 pães e 2 peixes. Porque aquilo que eles tinham na mão de Jesus era suficiente para alimentar a multidão. E é isso que a gente precisa entender. Quando Deus nos dá uma responsabilidade, Ele está vendo se a nossa confiança está depositada nele. Porque Ele está nos confiando um milagre a partir de nós. Olha só que interessante. Qual que é o nosso papel? É pegarmos aquilo que nós temos, Senhor, apresentar na mão de Jesus e crer que uma multidão vai ser encontrada. Amém? E aí nós vamos a cada dia amadurecendo a nossa caminhada e vamos se tornando discípulos de Jesus. Então Jesus está chamando a cada um de nós para vivermos essa condição. Amados, para ser discípulo de Jesus é necessário entregar tudo que temos na mão de Jesus. Tudo que temos tem que ser entregue na mão de Jesus. Amados, tudo que temos, a vida, o recurso, é tudo que temos. Nós vamos fazer um caminho ao contrário das coisas. A gente precisa dizer para Jesus: tudo que a gente tem é dele. E confiar e deixar ele administrar todas as coisas. Quando a gente traz uma contribuição aqui na igreja, nós trazemos a contribuição não para o pastor nem para a igreja. Nós trazemos a contribuição para a necessidade do reino de Deus. Porque uma necessidade a qual a igreja tem ouvido o clamor de Deus, ela está tentando no campo que Deus mandou ela fazer, porque não foi o homem que escolheu, mas foi Deus que enviou. Então essa igreja tem um caminho que Deus enviou ela. Né? Nós estamos lá na Índia, nós estamos lá na África, e agora daqui uns dias nós estaremos aqui com os índios, na pessoa do Fernando, já está com os índios. O Fernando é um missionário que nós adotamos como missionário da igreja. Né? Daqui uns dias a igreja de Goiânia também vai adotar como missionário. Então, aqui nós damos uma oferta para o Fernando todo mês. Porque nós estamos ouvindo o clamor de Deus para essa região.
Porque ainda nós não temos missionários do Pronasce que possam trabalhar numa aldeia indígena. Mas o dia que nós tivermos, nós vamos pedir para o Fernando encaminhá-los. E o Fernando vai ter um trabalho numa aldeia e vai encaminhar os missionários nossos para outra aldeia. Porque nós estamos ouvindo o clamor, porque aqui tem as etnias que nunca ouviram, nunca tiveram a presença missionária, nunca ouviram o Evangelho, e também tem etnias que nunca tiveram a presença de um branco nessa região. Então nós precisamos atentar com o clamor. Deus, a quem enviarei para esse povo que eu preciso salvar? Então, essa realidade como igreja, a gente tem. Quando você traz o seu recurso para cá, você está dizendo: Deus, tudo que eu tenho, eu entrego. Eu entrego aqui. É mais do que 10%. Eu entrego. Porque o mínimo é 10%. Amém? A multidão entrega 10%, mas o discípulo entrega 37%. Aí ele vai entender o seguinte: olha a necessidade do reino, o clamor que Deus está fazendo, eu estou contribuindo aqui. E essa contribuição ela vai chegar até lá. Ela paga as necessidades e ela chega até lá. Chegando até lá na vida de um missionário, na vida do outro missionário, na vida do outro, dos trabalhos que nós estamos estabelecendo aqui, está chegando. Deus está clamando e nós estamos ouvindo. E Deus está apontando para a nossa direção. Então você está contribuindo com o quê? Com o reino de Deus. Não é com o pastor e nem com a igreja. Amém? É isso que tem no seu coração. Agora, se o pastor ou a igreja entrar no meio do caminho naquilo que é o seu propósito com Deus, aí o pastor e aí a igreja. Amém? Porque de Deus não se isola e Deus também não se deixa escarnecer. Beleza? Deus pesa não, pesa. Então, a gente precisa entender que Deus, quando Ele nos chama para sermos discípulos, Ele nos dá responsabilidade. E as responsabilidades que Deus nos dá é para vermos o sobrenatural dEle, para ver as coisas maravilhosas que Ele pode fazer através de você. Mas para isso nós precisamos vencer a nossa ansiedade, da solicitude da vida. E eu quero deixar uma pergunta nessa noite para você. Como estão as suas orações? Poucas? Quando você ora, as poucas vezes que ora, você ora muito para falar só de você? Ou para saber o que Deus quer de você? Você já tem ouvido o que Deus tem falado, o clamor de Deus? E se tem ouvido, você tem obedecido? Né? Ou você ainda está preso nesta vida ao ponto de acreditar que se obedecer irá perder? Amados, as nossas orações dizem muito a respeito de nós. Porque se ainda nós estamos preocupados em viver confortavelmente nessa vida, é porque ainda nós estamos presos no Senhor. E nós não vamos querer obedecer a Deus porque a gente acha que vai perder. Mas a Bíblia fala que aquele que perde aqui, ganha. Amém? E aquele que quer ganhar aqui, perde. E a Bíblia vai falar: não ajunte tesouros aqui, porque os tesouros daqui a traça corrói, a ferrugem corrói, o ladrão rouba, mas os tesouros do céu é para a vida eterna. Amém? Amontoe tesouros do céu. Aquele que obedece ganha, aquele que busca intimidade se torna discípulo, e o discípulo da vida para satisfazer a vontade do Pai. Então, quem é você? Discípulo de Deus. Nós olhamos um homem ali que ele adotou 115 crianças, que agora trabalha para adotar no nós. Nós conhecemos pessoas que dão a vida pelo Evangelho. Eu quero ser multidão ou quero ser discípulo? Se eu sou seu discípulo, eu tenho intimidade. E eu estou dizendo para você, irmão, ser discípulo não é você ir. Porque os chamados são específicos para cada um. E quando Deus chamar você, Deus vai te dar convicção e você vai. Você vai sair dessa religião. Sai lá de perdedor, sertãozinho. Então você fazia e vai cá. Mas com convicção. Eu saí de São Paulo e vim para cá. Cada vez mais para fundo. Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. Eu não sei como Deus vai me levar depois.
Mas aí você vai ver, né? Cada um vai saindo. Deus vai dando convicção, você vai indo. Mas para uns, amado, o clamor de Deus é para a sua casa. O clamor de Deus é para a sua empresa. O clamor de Deus é para os seus filhos. O clamor de Deus é para a gente que está perto de você e que você dá conta de dar. Nós só precisamos ouvir Deus falar. E quando você ouvir Deus falar, o seu coração vai ter convicção que Deus vai cuidar de você. Amém? Que nada vai te faltar no meio do caminho. Que assim o Senhor nos dê graça sobre isso. Vamos orar. Senhor Deus amado, no nome santo de Jesus, o Senhor nos ajude a caminharmos na tua presença, Deus, e podemos cumprir as missões. Glorificar o teu nome em todo o tempo. Nos ajude a ouvir o teu clamor, Senhor. Nos ajude a ouvir a tua voz. E assim glorificar o teu nome em todas as coisas. Não nos deixe na multidão, Senhor, mas nos leve para a relva, para sentarmos perto de Jesus e ouvir de Jesus como os Espíritos de Cristo. Ó Deus, ao ponto de podermos ter a vida, ganhar a vida em amor, ó Deus, do teu reino. Que no nome santo de Jesus possamos acordar e obedecer tudo aquilo que o Senhor tem para nós. No nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amados, uma boa semana.